A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Continuamos a refletir, a estudarmos juntos, a buscarmos em cada capítulo dessa obra clássica no Espiritismo, Diálogo com as Sombras. O autor é Hermínio Corrêa de Miranda. A editora é da Federação Espírita Brasileira. Nós estamos já na segunda parte desta obra, que trata das pessoas. E hoje vamos iniciar o quarto capítulo desta segunda parte, cujo título é O Doutrinador. Anteriormente, nós já havíamos estabelecido as expressões com relação aos componentes da reunião, e que um desses componentes era aquele que fazia uso da palavra recepcionando o comunicante. Mas, meu caro ouvinte, você sabe quem é ou o que faz o doutrinador? Vamos esclarecer este conceito. Num grupo mediúnico, chama-se doutrinador a pessoa que se incumbe de dialogar com os companheiros desencarnados, necessitados de ajuda e esclarecimento. Qualquer bom dicionário leigo dirá que doutrinar é instruir em uma doutrina, ou simplesmente ensinar. E aqui já começamos a esbarrar nas dificuldades que a palavra doutrinador nos oferece, no contexto da prática mediúnica. Em primeiro lugar, porque o espírito que comparece para debater conosco os seus problemas e aflições não está em condições, logo aos primeiros contatos, de receber instruções doutrinárias, ou seja, acerca da doutrina espírita que professamos e com a qual pretendemos ajudá-lo. Ele não vem disposto a ouvir uma pregação, nem predisposto ao aprendizado, como ouvinte paciente ante um guru evoluído. Muitas vezes ele está perfeitamente familiarizado com inúmeros pontos importantes da doutrina espírita. Sabe que é um espírito sobrevivente, conhece suas responsabilidades perante as leis universais, admite, ante evidências que lhe são mais do que óbvias, os mecanismos da reencarnação, reconhece até mesmo a existência de Deus. Então, meu caro ouvinte, o doutrinador é esse componente que precisa manter um contato permanente com os estudos das bases kardecianas. Precisa desenvolver em seu coração o sentimento de conexão com o Evangelho de Jesus e não ter nenhuma pretensão de converter ninguém, nem fazer nenhuma preleção, palestra ou citar frases prontas, porque o espírito não vai estar disposto, geralmente, a receber esse tipo de conotação. O doutrinador ou dialogador tem que estar disposto, primeiro, a ouvir bastante, para usar aquilo que foi dito como recurso de trabalho dentro desse diálogo, jamais impondo valores ou constrangendo convicções. Quanto à comunicabilidade entre encarnados e desencarnados, ele nem discute, pois está justamente produzindo uma demonstração prática do fenômeno, e seria infantilidade de sua parte tentar ignorar a realidade. Portanto, o companheiro encarnado com quem estabelece o diálogo não tem muito a ensinar-lhe em termos gerais de doutrina. Por outro lado, o chamado doutrinador não é o sumo sacerdote de um culto ou de uma seita, que se coloque na posição de mestre, a ditar normas de ação e a pregar.
presunçosamente um estágio ideal de moral que nem ele próprio conseguiu alcançar. A despeito disso, ele precisa estar preparado para exercer, no momento oportuno, a autoridade necessária que toda pessoa incumbida de uma tarefa, por mais modesta, deve ter. Não se esquecer, porém, de que no grupo mediúnico ele é apenas um dos componentes, um trabalhador e não mestre, sumo sacerdote ou rei. Sua formação doutrinária é de extrema importância. Não poderá jamais fazer um bom trabalho sem conhecimento íntimo dos postulados da doutrina espírita. Entre os espíritos que lhes são trazidos para entendimento, há argumentadores prodigiosamente inteligentes, bem preparados e experimentados em diferentes técnicas de debate, dotados de excelente dialética. A dialética é a condição em que o argumentador traz a perspectiva filosófica do seu entendimento sem chegar a uma conclusão, mas demonstrando total conhecimento desse recurso. Isso não significa que todo doutrinador tem que ser um gênio de enorme capacidade intelectual e de impecável formação filosófica. A conversa com os espíritos desajustados não deve ser um frio debate acadêmico. Então não vamos dialogar com o comunicante espiritual para realizar pontos de vista em debate para imperar as nossas convicções, constrangendo, forçando ou disputando conhecimento. Não é esse o objetivo do doutrinador. O objetivo é acolhermos, é oferecermos sentimento, é apontarmos recursos libertadores, é deixar o comunicante à vontade para que ele possa expor suas necessidades. Caso ele esteja fugindo do propósito e ardilosamente conversando para dissipar a conversa, prolongar o conteúdo sem objetivo, apenas polemizando, aí entra a autoridade necessária para informar que a reunião é séria, que o trabalho é justo, que a necessidade de acolhimento é grande, que os doentes são muitos e que, se não houver predisposição para a reconsideração dos valores, nós não estamos predispostos a estabelecer essa comunicação. E temos que solicitar que o comunicante interrompa as suas preleções, a sua palestra, a sua disposição de conversar, porque está apenas tomando o nosso tempo. Se o dirigente encarnado dos trabalhos está bem familiarizado com as obras fundamentais do Espiritismo, ele encontrará sempre o que dizer ao manifestante, ainda que não esteja no mesmo nível intelectual dele. O confronto aqui não é de inteligências, nem de culturas, é de corações, de sentimentos. O conhecimento doutrinário torna-se importante, como base de sustentação. O doutrinador precisa estar convencido de que a doutrina espírita dispõe de todos os informes de que ele necessita para cuidar dos manifestantes em desequilíbrio. Mas isso não é tudo, porque ele pode ser um bom conhecedor dos princípios teóricos do Espiritismo e ser completamente desinteressado do aspecto evangélico, ou ainda conhecer a doutrina e recitar prontamente qualquer versículo evangélico, mas não apoiar o seu conhecimento na emoção e no legítimo desejo de servir e ajudar. Voltaremos ao assunto quando tratarmos do problema específico da doutrinação. Os espíritos em estado de perturbação, que nos são trazidos às sessões mediúnicas, não estão logo de início em condições psicológicas adequadas à pregação doutrinária, como já dissemos. Necessitam aflitivamente de primeiros socorros, de quem os ouça com paciência e tolerância. A doutrinação virá no momento oportuno, e antes que o doutrinador possa dedicar-se a este aspecto específico,
ele deve estar preparado para discutir o problema pessoal do espírito, a fim de obter dele a informação de que necessita. É nesse momento que ele precisa utilizar-se de seus conhecimentos gerais, intercalando aqui e ali um pensamento evangélico que se adapte às condições desenvolvidas no diálogo. Então, realmente, nós estamos diante da complexidade de um universo único, que é a alma, ou o espírito, no caso desencarnado. A individualidade é realmente, meu caro ouvinte, um universo completo, uma grande complexidade a ser tocada. Então não podemos sair atropelando emoções, estabelecendo recursos de convicção ou constrangendo recursos de transformação imediata. É preciso receber com carinho, é preciso amparar, acolher, ouvir, até que tenhamos a inspiração do alto para saber o que vamos dizer, sempre convidando à reflexão, aos fatos, aos princípios, às causas das escolhas e suas consequências, porque muitos apresentam essas nuances de ter conhecimento, mas não trazer para a construção emocional, ou a de não ter esse conhecimento, mas saber ardilosamente por onde executar seus interesses, tornando-se refratário. Então é um trabalho delicado de abordagem, de ouvir primeiramente a situação, para iniciarmos esse diálogo. São muitas experiências de aprendizagem, não há necessidade de obrigatoriamente adquirir uma experiência sem o tempo de trabalho. Será necessário um grande tempo de contato para um desenvolvimento mais complexo, e a espiritualidade vai utilizar o grupo dentro das medidas das conquistas, da maturidade desse grupo. Primeiramente surgirão os espíritos enfermos, que vão pedir orientações, não sabem onde estão, que estão sofrendo e que vão ser acolhidos pelo departamento médico espiritual da casa, do mundo espiritual. E mais tarde virão as conversas mais complexas, desde que haja maturidade do conjunto. Vamos continuar raciocinando sobre o doutrinador já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, do livro Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Corrêa de Miranda, da editora da Federação Espírita Brasileira. Na segunda parte desta obra que trata das pessoas, hoje iniciamos o capítulo 4, o Doutrinador, e já vimos que é aquele componente que vai estabelecer o concurso do diálogo com o comunicante do mundo espiritual, através do médium psicofônico. E vamos estabelecer então o acolhimento, aquela abordagem de ouvir primeiramente o comunicante. Não vamos ter a pretensão de transformar ninguém, vamos usar do sentimento e aproveitar para equacionar causa e consequência de escolhas, porque cada pessoa, meu caro ouvinte, é um grande universo de recursos, de experiências, em que cada um tem a sua receptividade, tem a sua escolha, o seu interesse, a sua experiência, modo de sentir, de desenvolver suas emoções. Então nós precisamos primeiramente ouvir, para depois iniciar uma conversa, sem a pretensão de constranger
ou estabelecer mudança de convicção de quem quer que seja. E na medida em que vamos amadurecendo espiritualmente, a espiritualidade vai saber quais espíritos poderão estabelecer concurso de comunicação para que possamos atendê-los. A nossa qualificação é muito importante. O nosso estudo, a vontade de crescer no entendimento, de desenvolver o sentimento, de estabelecer o concurso do acolhimento, da empatia. A empatia é colocar-se no lugar do outro, é compreender, é não julgar, é desenvolver um aprendizado muito grande com essa experiência, abordando pessoas que já transpassaram as suas existências de volta à verdadeira pátria do mundo espiritual. Eis a mediunidade como recurso pedagógico e aprendizado para todos nós, meu caro ouvinte. E Hermínio Miranda continua. Isto nos leva a outro aspecto importante, o status, ele coloca entre aspas, moral do doutrinador. Sua autoridade moral é importante, por certo, mas qual de nós encarnados, ainda em lutas homéricas, contra imperfeições milenares, pode arrogar-se uma atitude de superioridade moral sobre os companheiros mais desarvorados das sombras? Ainda temos mazelas e ainda erramos gravemente. O espírito que debate conosco sabe de nossas inúmeras fraquezas, tanto quanto nós, e até mais do que nós, às vezes por serem frequentemente companheiros de antigas encarnações, em que fomos talvez comparsas de desacertos hediondos. Então aqui é muito importante lembrar mais uma vez essa condição. Não será exigida nenhuma condição moral superior para o trabalho, porque é com o trabalho que nós amadurecemos, que aprendemos a nos enxergar mais. Nós temos que ter essa coragem, essa humildade de reconhecer os nossos limites. Então não vamos sair por aí dando lições de moral através da palavra, nem se colocando em ar de superioridade, porque nós somos espíritos aprendizes, necessitados de luz, necessitados do trabalho, mas podemos ser úteis nas mãos dos bons espíritos e com eles nos conectarmos ao propósito. E é isso que nos fortalece, é isso que nos ergue o ânimo para que essa coragem de se enxergar possa ser convertida em permanência com o bem. E é isso que realiza para cada um de nós as condições de saúde, de harmonia, de crescimento e maturidade. Então, ele nos vigia, observa-nos, analisa-nos e estuda-nos de uma posição vantajosa para ele, na invisibilidade. Então, os espíritos nos acompanham, eles estão sabendo das nossas tendências, das nossas escolhas, das nossas predisposições, onde vibramos, com quem vibramos, onde está sendo utilizada a potência da nossa vontade e os esforços também que estamos realizando. E os espíritos superiores deixam que aconteça essa proximidade para que aos poucos haja reconciliação, porque não raros são aqueles com os quais nós temos que nos retificar para aprender a amar, porquanto nos desviamos das leis de Deus e entramos em desacertos, entrando em confrontos espirituais uns com os outros. Então temos a chance de nos reabilitarmos perante aqueles com os quais precisamos aprender a amar. Então eles têm condições de aferir nossa personalidade e nossos propósitos, pela maneira como agimos em nosso relacionamento com os semelhantes. Percebe mais as nossas intenções, a intensidade e a sinceridade do nosso sentimento, do que o mero som das palavras que pronunciamos. Se estivermos recitando lindos textos evangélicos sem sustentação na afeição legítima, ele o saberá também. Por quê, meu caro ouvinte? Porque a palavra ela é revestida de vibrações.
Quando nós falamos, se falamos com sentimento, com identificação do conteúdo do qual estamos expressando, os espíritos vão sentir. Mas se estivermos na postura da superficialidade, do verniz, da apresentação da vaidade, da ideia falsa de superioridade, que muitos se permitem porquanto apresentam oportunidade do trabalho e se julgam nessa condição, os espíritos vão sentir que não é verdadeiro. Então não é preciso falar muito. Basta falar aquilo que realmente se tem por convicção segura, o sentimento real que brota do nosso coração, da nossa vivência, das nossas escolhas. É disso que o grupo precisa, de pessoas envolvidas com o propósito real da sua convicção, exteriorizada com sentimentos verdadeiros. Muitas vezes o comunicante refere-se desabridamente, que significa grosseiramente, a uma ou outra fraqueza íntima nossa, como por exemplo, você não tem força para deixar o vício de fumar. Como quer me obrigar a deixar de perseguir aquele que me prejudicou? Ou então, nos lembra uma situação irregular em que nos encontramos, ou um erro mais grave cometido no passado recente, ou crimes que praticamos em vidas pregressas. Tudo serve. É preciso que o doutrinador esteja preparado para estas situações. Não adianta exibir virtudes que não possui ainda. Deve lembrar-se, porém, de que somos julgados e avaliados não pelos resultados que obtemos, mas pelo esforço que realizamos para alcançá-los. Não é preciso ser santo para doutrinar. Aqueles que já se purificaram a esse ponto dedicam-se a tarefas mais complexas, de maior responsabilidade, compatíveis com o adiantamento espiritual que já alcançaram. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Vozes do Grande Além, obra mediúnica recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, doutrinar e transformar. Meus amigos, em verdade é preciso doutrinar para esclarecer, mas é imprescindível, igualmente, transformar para redimir. Doutrinação que melhore, transformação que recupere. A teoria prepara, a prática realiza. Ensinando, induzimos. Fazendo, demonstramos. Quem instrui, acende luz. Quem edifica, é a própria luz em si. Para doutrinar com segurança, é necessário atender à sabedoria através do cérebro. Para transformar com êxito, é indispensável obedecer ao amor, por intermédio do coração. Não basta, pois, o ensinamento. Imperioso sejamos nós mesmos, a lição viva. Pensamento que observe e ilumine. Sentimento que compreenda e ajude sempre. Não nos limitemos desse modo aos méritos da palavra. Procuremos com o mesmo fervor as vantagens da ação. Cultura que aperfeiçoe, trabalho que santifique. Hermes, Zoroastro, Confúcio, Siddhartha e Sócrates foram grandes e veneráveis instrutores que nos revelaram a senda. Jesus Cristo, porém, associando lição e exemplo, é o mestre amoroso e sábio que nos ensina a percorrê-la. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, que possamos nos manter na postura de aprendizes, interessados em amadurecer os sentimentos, em conhecer os valores morais dessa doutrina libertadora de nossas vidas, permanecendo em contato
com os propósitos do bem, com Jesus hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.